Primeira lenda. Bloody Mary, o espelho amaldiçoado. Dizem que é só uma brincadeira, que basta apagar as luzes do banheiro, encarar o espelho e repetir 3 vezes. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. E ela aparece. Mas o que muitos esquecem, ou preferem ignorar, é que, às vezes, o espelho responde. E quando responde, ele cobra. Amanda tinha 16 anos quando decidiu testar a lenda. Era uma noite de sábado comum, e ela estava com 2 amigas, Letícia e Camila, em uma daquelas típicas noites de pijama. Pipoca, filme de terror e coragem de sobra para brincar com o desconhecido. No meio da madrugada, desafiadas pela atmosfera sombria que o filme deixará no ar, as 3 seguiram rindo para o banheiro do corredor. Amanda apagou as luzes, deixou apenas uma vela acesa no canto da pia e encarou o reflexo enquanto as amigas observavam da porta. A cada repetição do nome, o riso delas diminuía. Na terceira vez, o silêncio cortou o ar como uma lâmina. Nada aconteceu. Ou assim pareceu. No dia seguinte, Amanda notou que o espelho do banheiro parecia diferente. Havia uma leve mancha na parte inferior, como se algo tivesse sido borrado do outro lado. Ela limpou, mas a mancha permanecia. Durante a noite, enquanto escovava os dentes, achou ter visto um vulto se mover atrás de si no reflexo. Ao virar-se, não havia nada. Riu sozinha, tentando afastar a sensação de desconforto, e culpou o filme do dia anterior. Mas a cada novo amanhecer, o espelho parecia mais escuro, mais denso, como se estivesse se tornando uma janela para algum outro lugar. E à noite, ele sussurrava. Ao deitar, Amanda ouvia murmúrios vindos do banheiro, frases sem sentido ditas em uma voz feminina rouca e quebrada. No terceiro dia, acordou com arranhões finos nos braços. Pensou que tivesse se coçado dormindo. Mas ao olhar no espelho, viu as marcas refletidas e uma sombra atrás dela, parada, imóvel, com olhos como carvão aceso. Desesperada, Amanda procurou as amigas e contou tudo. Letícia zombou. Camila ficou em silêncio, mas aceitou ir com ela até a biblioteca da cidade, onde encontraram uma seção com livros de lendas urbanas. Um dos exemplares antigos trazia uma página gasta que falava sobre Mary Worth, uma mulher acusada de bruxaria no século XVII, que teria sido morta diante de um espelho. Sua alma, presa no reflexo, responderia à invocação quando chamada por aqueles tolos o suficiente para mexer com o além. O livro alertava: quem a invocasse precisava encarar as consequências. Camila sugeriu quebrar o espelho, mas Amanda hesitou. E naquela mesma noite, enquanto dormia, o espelho a chamou. Ela acordou com a vela acesa sozinha no banheiro e os murmúrios intensos, quase gritados. Caminhou, hipnotizada, até lá. No reflexo, seu quarto ainda estava escuro, mas seu rosto não era mais o seu. O sorriso rasgado, os olhos negros como breu, os cabelos embaraçados molhados. Ela via Bloody Mary, e Bloody Mary via através dela. Amanda tentou gritar, mas sua voz foi sugada pelo vidro, como se o espelho a estivesse engolindo por dentro. Letícia, acordada pela vela acesa, correu até o banheiro e a encontrou desmaiada no chão, os olhos abertos, vidrados, refletindo não a si mesma, mas outra mulher, parada, sorrindo de volta. Depois daquele dia, Amanda nunca mais foi a mesma. Ela andava pelos corredores da escola como uma sombra de si mesma, evitava espelhos, falava pouco e dormia cada vez menos. Até que, semanas depois, desapareceu. A polícia procurou, investigou, mas não encontrou nenhuma pista além de uma estranha marca de mão ensanguentada no espelho do banheiro de sua casa. Letícia, marcada pelo trauma, jamais voltou a pronunciar o nome. Camila sumiu da cidade. E o espelho, ele continua lá, na casa abandonada, na rua de trás, onde dizem que, se você apagar as luzes, acender uma vela e repetir o nome 3 vezes, o reflexo sorri, e o vidro te chama. Segunda lenda, de Uckman, o assassino do gancho. Era para ser uma noite perfeita. Jennifer e Mark tinham saído de um baile da escola e decidiram esticar o passeio até um mirante afastado da cidade, um lugar conhecido por sua vista panorâmica
Também, por ser o destino preferido de casais adolescentes em busca de privacidade. A estrada era cercada por árvores altas, e o único som que preenchia o ar era o chiado do rádio do carro e o barulho distante dos grilos. Eles riam, se abraçavam, trocavam beijos tímidos, até que a notícia no rádio interrompeu o clima. Uma voz urgente anunciava que um paciente havia escapado do hospital psiquiátrico da região. Um homem perigoso, acusado de múltiplos assassinatos. Usa um gancho de ferro no lugar da mão direita. Jennifer engoliu seco e Mark riu nervoso. Era o tipo de coisa que parecia feita para assustar jovens como eles, mas a atmosfera mudou. O vento ficava mais forte, os galhos se agitavam, e a sensação de estarem sendo observados tornou-se insuportável. Jennifer pediu para irem embora. Mark hesitou, tentando bancar o corajoso, mas ao ver o nervosismo dela, concordou. Quando ligou o carro, algo escolataria do lado de fora. Um som metálico, arrastado, como se um objeto cortante tivesse passado devagar pela porta. Mark desligou o motor e saltou para verificar, mas não viu nada. Apenas arranhões profundos, recém-feitos. Voltou para o carro pálido. Jennifer começou a chorar. Pediu, quase implorando, que fosse embora imediatamente. Enquanto o carro acelerava pela estrada escura, os dois perceberam que estavam sendo seguidos por algo ou alguém. Passos rápidos, quase como corridas, surgiam nas laterais, mas quando olhavam para fora, não havia nada. Só árvores, sombras e o breu da noite sem lua. Ao chegarem à casa de Jennifer, Mark saiu para abrir a porta do passageiro. Foi quando viu. Preso à maçaneta da porta, havia um gancho de ferro, velho, enferrujado, coberto por algo escuro e viscoso. O objeto estava firmemente enroscado, como se tivesse sido arrancado com brutalidade. Jennifer gritou. Mark largou o gancho no chão e a empurrou para dentro de casa, trancando todas as portas. Eles ligaram para a polícia, que chegou alguns minutos depois, mas já era tarde demais. Nenhum rastro do agressor foi encontrado. Apenas o gancho, que foi levado para análise. Os investigadores afirmaram que aquela arma pertencia a um paciente desaparecido de um sanatório abandonado a quase 20 quilômetros dali. Um homem que, segundo as enfermeiras, nunca falava, apenas ria. Um riso seco, oco, como um arrastar de metal sobre concreto. Nos dias seguintes, Jennifer não conseguia dormir. Toda vez que fechava os olhos, ouvia o som do gancho arrastando pelas paredes. Certa noite, sozinha em casa, ouviu um barulho vindo do quintal. Quando acendeu as luzes externas, viu pegadas sujas de lama levando até a janela do seu quarto. Na manhã seguinte, marcas de arranhões estavam espalhadas por toda a parte de fora da casa, janelas, portas, até no telhado. A polícia passou a vigiar o local. Mas nada mais aconteceu, até Mark desaparecer. Seu carro foi encontrado abandonado na mesma estrada onde tinham ouvido a notícia pela primeira vez. O banco do motorista estava vazio, mas no volante, mais uma vez, o gancho. Só que agora, limpo, sem sangue, sem ferrugem, como se tivesse sido cuidadosamente deixado ali. Dizem que o homem do gancho aparece para jovens que ignoram os sinais, para casais que ousam desafiar o medo com desejo, que ele persegue em silêncio, aguardando o momento certo para atacar. Alguns afirmam que ele não está mais entre os vivos, que é um espírito vingativo preso entre o mundo dos vivos e dos mortos, revivendo a noite de sua fuga, noite após noite, eternamente. Outros dizem que ele ainda está à solta, vivendo nas sombras, escondido entre florestas e ruas vazias, esperando alguém estacionar em um mirante deserto, desligar o carro e esquecer de trancar as portas. O gancho não é só um símbolo, é uma assinatura, um lembrete de que nem todo monstro vive sob a cama. Alguns esperam do lado de fora, em silêncio, com o ferro em punho, ouvindo, rindo e arranhando lataria. Terceira lenda, a estrada Clinton Road. A Clinton Road é uma daquelas estradas que parecem ter sido retiradas diretamente de um pesadelo. Localizada em West Milford,
Nova Jersey. Ela se estende por cerca de 16 quilômetros de asfalto sinuoso e solitário, cercado por uma floresta densa que parece observar cada passo de quem se atreve a cruzá-la. Mas não é apenas sua aparência desolada que aterroriza. São as histórias que a cercam. Histórias de aparições, rituais ocultos, caos fantasmas e ecos de um passado que insiste em não ser enterrado. Quem se aventura por ali, especialmente à noite, muitas vezes não retorna da mesma forma. Há quem diga que a estrada não é apenas um caminho, mas uma espécie de portal, um limiar entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Tudo começa com a chamada Ponte do Menino Fantasma. Uma pequena ponte sobre um riacho estreito, aparentemente inofensiva. Mas dizem que se você jogar uma moeda na água durante a madrugada, algo ou alguém devolve a moeda para você. O espírito de um menino que teria morrido afogado ali tenta, segundo a lenda, avisar os viajantes para irem embora. Mas os que zombam ou ignoram o aviso costumam relatar eventos bizarros pouco depois. Motores falhando sem explicação, rádios que ligam sozinhos em estática profunda e luzes no mato que parecem seguir os carros. Alguns alegam ver o reflexo de um garoto pálido no espelho retrovisor, sentado no banco de trás, apenas observando. E quando olham para trás, ele já não está mais lá. A estrada também é conhecida por seu caminhão fantasma. Caminhoneiros que dirigem durante a madrugada afirmam ser perseguidos por um enorme caminhão preto, com faróis tão fortes que ofuscam tudo ao redor. O veículo surge do nada, gruda na traseira dos carros. Ao tentar encostar ou escapar, simplesmente desaparece no ar, sem deixar marcas, nem som de motor. Outros motoristas contam que, após ver esse caminhão, seus pneus furaram misteriosamente, ou que horas de viagem sumiram do relógio. Um caso ficou famoso em 2007, quando um casal alegou ter sido seguido pelo caminhão por quase 10 minutos, até saírem da estrada e perceberem que o relógio marcava 3 horas a mais do que deveriam. Eles juram que não apagaram, não dormiram, mas não se lembram de nada daquele intervalo perdido. Há também os rumores de seitas ocultas e rituais macabros. Algumas partes da floresta ao redor da Clinton Road são privadas e dizem que grupos secretos se reúnem lá para cerimônias sombrias. Testemunhas afirmam ter visto figuras encapuzadas segurando tochas, símbolos desenhados com sangue e até corpos de animais dispostos em círculos estranhos. Um explorador urbano relatou ter encontrado uma clareira com 7 árvores retorcidas, com cordas penduradas como se fossem forças. Quando tentou tirar uma foto, sua câmera quebrou. Ao voltar ao carro, as portas estavam abertas, mesmo ele tendo trancado. No banco do passageiro, havia marcas de mãos sujas e úmidas, como se algo tivesse sentado ali, esperando. E isso não é tudo. Uma das histórias mais perturbadoras desenvolve um trecho chamado a Curva do Grito. Dizem que, ao passar por ali, você pode ouvir um grito desesperado vindo da floresta. Não importa o dia, nem o clima. O grito sempre soa igual, alto, aflitivo, humano. Quem se atreve a parar para investigar, normalmente se arrepende. Algumas pessoas alegam ver uma mulher vestida de branco correndo entre as árvores. Outras dizem que o som vem debaixo da terra. Um morador da região afirmou que viu um grupo de pessoas escavando solo à noite, e quando questionou, eles apenas disseram: "Estamos desenterrando algo que nunca deveria ter sido enterrado." Outro fenômeno famoso é o dos animais deformados. Muitas vezes, quem dirige pela Clinton Road relata ver cervos, cães ou até ursos atravessando a estrada com olhos brilhantes, membros disformes ou movimentos que não parecem naturais, como se fossem marionetes de alguma entidade tentando imitar formas de vida. Um policial que patrulhava a área jurou ter visto um lobo com rosto humano. Tentou atirar, mas o animal simplesmente sumiu no ar. Não há registro oficial, mas muitos agentes evitam a ronda ali durante a madrugada. Os moradores mais antigos têm uma explicação. Dizem que a estrada foi construída sobre um antigo cemitério indígena e que a terra ali nunca foi pacificada. Outros culpam o Castelo Cross, uma ruína no meio da mata, onde já foram vistas luzes dançando e risadas em línguas estranhas. Alguns exploradores afirmam que, ao tocar nas pedras do castelo, escutaram vozes dentro da própria cabeça,
como se algo estivesse tentando se comunicar ou dominar. Há relatos de desaparecimentos também. Pessoas que saíram para passear à noite e nunca mais voltaram. Um adolescente que resolveu fazer um vídeo para as redes sociais, documentando sua caminhada pela estrada à meia-noite, desapareceu com a câmera ligada. As últimas imagens mostram ele correndo, ofegante, e então, silêncio. A câmera foi encontrada no meio do mato, ainda gravando, com marcas de garras na lateral. Até hoje ninguém sabe o que aconteceu com ele. Clinton Road não é apenas uma estrada. É um território amaldiçoado, onde o passado se mistura com o presente, onde o medo se materializa em formas que desafiam a lógica. Ela testa a coragem, desafia a sanidade e guarda segredos que talvez nunca devam ser revelados. Aqueles que se atrevem a cruzá-la, especialmente depois da meia-noite, devem estar preparados para ver o que não pode ser visto, ouvir o que não deve ser ouvido e sentir o que não pode ser explicado. A pergunta que fica é: você teria coragem de dirigir por ela, completamente sozinho, no silêncio da madrugada, e se algo ou alguém entrasse no carro sem que você percebesse? Talvez o menino da ponte, talvez o caminhoneiro sem rosto, ou algo ainda pior. Porque na Clinton Road, você nunca está sozinho. Nunca. Quarta lenda: Skinwalkers. Entre os povos indígenas do sudoeste dos Estados Unidos, existe uma lenda que nunca é contada de forma leviana. Os anciãos avisam: não diga o nome dessas criaturas em voz alta à noite. Elas escutam. Elas vêm. Os Skinwalkers, segundo a tradição Navajo, são feiticeiros corrompidos, pessoas que renunciaram à humanidade em troca de poder. Eles têm a habilidade de se transformar em qualquer animal, lobos, coiotes, corvos, e andam entre os vivos sem serem percebidos. Mas sua presença carrega um peso sombrio. Onde um Skinwalker passa, a morte e a loucura seguem de perto. E embora a lenda seja milenar, os relatos continuam até hoje. Dizem que um Skinwalker começa sua jornada com um pacto macabro. Para se tornar um, é preciso cometer o pior dos crimes, matar alguém da própria família. Esse ato final rompe qualquer laço com o mundo humano e abre o caminho para rituais antigos, proibidos. Depois disso, o novo se pode assumir a forma de qualquer animal que desejar, mas seus olhos, mesmo na forma animal, permanecem humanos. Olhos que observam com inteligência maligna, olhos que congelam a alma. Muitos relatos vêm de áreas rurais, onde fazendeiros acordam de madrugada com o som de algo arranhando a porta do celeiro, ou de um animal grande, de pelos escuros e olhos humanos, observando a casa do topo de uma colina. Em uma reserva próxima ao Arizona, um homem chamado Elias viveu o terror de frente. Ele era cético, nunca acreditou nas histórias que os avós contavam. Mas tudo mudou numa noite em que os cães começaram a latir descontroladamente. Ao sair com sua lanterna, ele viu um coiote parado no meio da estrada. Nada em comum, exceto pelo fato de que a criatura estava em pé, sobre duas patas. Quando a luz tocou seus olhos, Elias congelou. Eram olhos de gente. Sem piscar, a coisa correu em sua direção, mas desapareceu antes de chegar perto. O mais assustador: na manhã seguinte, ele encontrou pegadas de coiote que se transformavam gradualmente em pegadas humanas, bem ali, na beira de sua varanda. Os Navajo evitam falar sobre os Skinwalkers porque acreditam que só de mencionar suas ações, você os convida. Eles são mestres do disfarce, do engano e da manipulação. Podem imitar vozes humanas com perfeição. Muitos desaparecimentos em trilhas e estradas são atribuídos a esses seres. E quer relatam ouvir parentes chamando por ajuda no meio do mato, apenas para descobrir que estavam sozinhos, ou quase. Em um caso documentado em 2012, 2 amigos acampando em um cânion remoto escutaram um terceiro amigo chamando, o mesmo que havia morrido 2 meses antes em um acidente. Quando saíram da barraca, viram um homem nu, com a pele coberta de manchas pretas, observando a distância. Ele o seguiu durante toda a noite, mas nunca chegou perto. No dia seguinte, encontraram pegadas ao redor da barraca e uma pena de corvo cravada na lona.
Há algo particularmente aterrorizante nos Skinwalkers porque eles não são monstros distantes. São humanos que escolheram o mal. E isso os torna imprevisíveis, inteligentes, astutos. Dizem que conseguem entrar em casa sem fazer barulho, causar pesadelos, adoecer pessoas apenas com o olhar. Uma família em Utah relatou que, após cruzarem acidentalmente um território sagrado, começaram a ouvir arranhões no telhado todas as noites. Uma vez, o filho mais novo jurou ver um cavalo parado no quintal, observando pela janela, mas quando os pais correram para verificar, encontraram apenas pegadas desordenadas e uma mão ensanguentada na parede externa da casa. Existem tentativas de proteção. Os Navajo usam cinzas brancas, pedras especiais e rituais de purificação para afastar esses seres. Mas nem sempre funciona. Quem atraiu a atenção de um Skinwalker dificilmente escapa sem algum tipo de trauma. Uma jovem chamada Nadine, após zombar de uma cerimônia em uma aldeia indígena, começou a ver corvos em todos os lugares. No telhado, nas árvores, até dentro do quarto. O cheiro de carne queimada passou a dominar sua casa, e durante 3 noites seguidas, alguém ou algo batia na janela do segundo andar. Quando seus pais mandaram abençoar o lugar, encontraram desenhos antigos entalhados debaixo da cama. Desde então, ela nunca mais dormiu sozinha. A lenda dos Skinwalkers também se espalhou pela internet, especialmente em fóruns de terror e relatos reais. Muitas pessoas juram ter cruzado com algo que não podiam explicar. Lobos com olhos humanos, vozes de entes queridos vindo do escuro, sombras que se arrastam na floresta. Alguns teóricos acreditam que os Skinwalkers não são apenas lenda, mas remanescentes de práticas antigas que resistem até hoje, escondidas nas sombras do deserto. Uma força antiga, viva e perigosa, esperando que alguém tropece no caminho errado ou fale o nome certo, na hora errada. No final das contas, a lenda dos Skinwalkers continua viva porque o medo que ela evoca é universal. A ideia de algo que pode se esconder entre nós, disfarçado, com intenções malignas, é assustadora demais para ser ignorada. Então, se você estiver dirigindo sozinho em uma estrada escura do Novo México ou acampando perto de uma reserva indígena e ouvir alguém chamando seu nome no meio da noite, não responda. Não vá até lá, porque pode não ser quem você pensa. Pode ser um Skinwalker. E uma vez que ele saiba seu nome, ele nunca mais te deixa em paz. Quinta lenda, The Bell Witch. Nos registros mais antigos de assombrações americanas, há uma história que se destaca por sua intensidade, persistência e pelas testemunhas que juram ter vivido o impossível. Ela não envolve castelos medievais ou florestas remotas, mas sim uma fazenda no interior do Tennessee. Estamos falando da Bell Witch, a bruxa que aterrorizou a família Bell entre os anos de 1817 e 1821, numa pequena comunidade chamada Adams. O que começou com barulhos estranhos e sussurros à noite, rapidamente se transformou em um pesadelo real. Agressões físicas, objetos levitando e uma entidade invisível com uma voz aterrorizante que parecia saber tudo sobre todos. John Bell, o patriarca da família, foi o principal alvo da fúria dessa presença. Primeiro, ele escutava sons vindos das paredes, arranhões, batidas, passos pesados, mesmo quando todos dormiam. Depois, as crianças começaram a acordar com marcas no corpo, como se tivessem sido chicoteadas durante o sono. Mas o pior foi quando a presença se revelou. Ela falava, com uma voz rouca, cheia de ódio. A entidade insultava a família, ria de suas preces, cantava hinos satânicos e dizia ter vindo com um propósito: destruir John Bell. E foi exatamente isso que ela tentou fazer, dia após dia, sem descanso. A filha mais nova, Betsy Bell, também se tornou alvo da entidade. Ela era arranhada, puxada pelos cabelos e até esbofeteada por algo que ninguém podia ver. A bruxa parecia ter um prazer sádico em atormentá-la, especialmente quando Betsy ficou noiva de um jovem chamado Joshua. Sempre que os dois se aproximavam, a entidade os separava com gritos, empurrões e pavor. O relacionamento terminou e a bruxa riu alto durante dias. Segundo os relatos da época, as vozes se multiplicaram com o tempo
e a entidade era capaz de repetir conversas feitas a quilômetros de distância, como se estivesse presente em vários lugares ao mesmo tempo. Mas a parte mais perturbadora dessa história não é apenas a atividade sobrenatural. É o fato de que dezenas de pessoas, incluindo vizinhos, líderes religiosos e até militares, testemunharam os eventos. O general Andrew Jackson, que mais tarde se tornaria presidente dos Estados Unidos, visitou a fazenda para investigar os relatos. E, segundo escritos da época, ele e seus homens foram recebidos com zombarias da bruxa. Um de seus soldados foi atacado, puxado pelo chão por forças invisíveis, e todos os cavalos recusaram-se a seguir em frente. Jackson, assustado, teria dito: "Prefiro enfrentar o exército britânico do que a Bell Witch." Conforme os anos passaram, a presença da bruxa se intensificou. John Bell começou a adoecer misteriosamente, com dores de cabeça constantes, visão turva e episódios de paralisia. A entidade dizia que envenenaria John, e um dia, após uma piora repentina, ele foi encontrado morto. No quarto, um frasco de líquido escuro apareceu misteriosamente. A bruxa, rindo, afirmou que era o veneno que ela havia dado a ele. Para provar seu poder, forçou um dos filhos a dar algumas gotas do líquido a um gato, que morreu instantaneamente. O frasco foi jogado no fogo, e uma fumaça densa preencheu a casa. John Bell estava morto, e a entidade havia cumprido sua promessa. Após a morte de John, a bruxa diminuiu sua presença. Mas antes de desaparecer, ela deixou uma profecia. Prometeu retornar em 107 anos. Curiosamente, em 1935, diversos descendentes dos Bell relataram sentir estranhas manifestações em suas propriedades. Objetos sumiam, vozes ecoavam à noite e o ar parecia mais pesado. Mas foi só um eco do passado. A verdadeira força da Bell Witch ainda reside na caverna próxima à antiga propriedade da família, a Bell Witch Cave, hoje considerada um dos locais mais assombrados dos Estados Unidos. Visitantes relatam sentir presenças, escutar sussurros e serem tocados por mãos invisíveis. Há quem desmaia ao entrar, há quem fuja correndo sem motivo aparente. A história da Bell Witch ultrapassou as fronteiras do folclore. Ela se tornou parte da cultura americana, inspirando livros, filmes e documentários. Mas para os estudiosos do paranormal, o caso permanece um dos mais documentados e inexplicáveis da história. Uma presença inteligente, com motivação, objetivos e um ódio pessoal. Ela não se contentava em assombrar, ela queria destruir. E conseguiu. A fazenda Bell foi queimada, reconstruída e abandonada. E até hoje, moradores de Adams evitam caminhar sozinhos à noite, principalmente perto da caverna. Afinal, dizem que a bruxa ainda observa, esperando o momento certo para falar novamente. E quando falar, será para terminar o que começou. Sexta lenda, a casa Winchester, no coração da ensolarada Califórnia, mais precisamente na cidade de São José, ergue-se uma mansão que parece ter sido tirada de um pesadelo labiríntico. Com escadas que não levam a lugar algum, portas que se abrem para paredes sólidas e janelas no chão, a mansão Winchester é muito mais do que um estranho feito arquitetônico. Ela é o reflexo de uma mente atormentada, assombrada por uma maldição que, segundo a lenda, começou com sangue, pólvora e morte. A história por trás da mansão começa no final do século XIX, com uma mulher chamada Sarah Winchester, herdeira da fortuna da Winchester Repeating Arms Company, a mesma que fabricava o famoso rifle que conquistou o Oeste, mas também ceifou incontáveis vidas. Após perder sua filha ainda bebê, anos depois, seu marido William Winchester, Sarah mergulhou em uma profunda depressão. Desesperada, ela procurou orientação espiritual. Segundo dizem, ela foi uma médium em Boston que lhe revelou algo terrível. Sarah estaria sendo perseguida pelos espíritos de todas as pessoas mortas pelas armas fabricadas por sua família. E esses espíritos queriam vingança. A única forma de apaziguar essa maldição seria se mudar para o oeste e construir uma casa. Mas não uma casa qualquer. Uma casa que nunca poderia ser finalizada. Uma casa em constante construção, onde o som dos martelos e serras jamais cessasse. Se a construção parasse,
Os espíritos iriam encontrá-la e matá-la. Sara seguiu o conselho ao pé da letra. Mudou-se para São José e comprou uma pequena casa de 8 cômodos. E então começou o trabalho incessante. Operários se revezavam dia e noite, 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante décadas. Sara não seguia um plano arquitetônico lógico. Ao contrário, ela parecia receber instruções. Outros lugares. Cômodos eram erguidos e depois lacrados. Corredores davam voltas em círculos. Escadas levavam diretamente para o teto. Portas abertas revelavam nada. Ou pior, uma queda de 3 andares. Muitos acreditam que isso era proposital. Que Sara construía a mansão como um labirinto, para confundir os espíritos vingativos e impedir que eles a encontrassem. Um jogo arquitetônico de sobrevivência espiritual. Com o tempo, a casa se transformou em um verdadeiro colosso. Mais de 160 quartos, 2.000 portas, 10.000 janelas, 47 lareiras, 6 cozinhas e incontáveis passagens secretas. Sara se comunicava diariamente com os espíritos através de sessões mediúnicas em uma sala secreta. Apenas ela sabia como entrar e sair desse cômodo. Lá, supostamente, ela recebia instruções de como prosseguir com a construção. Ela dormia em um quarto diferente a cada noite, acreditando que, dessa forma, os espíritos não conseguiriam encontrá-la. Sempre vestida de preto, com véu e semblante cansado, Sara se isolava de todos. Era vista como excêntrica por alguns, completamente insana por outros. Mas ela não se importava. Sua missão era sobreviver. E para isso, a construção não podia parar. Durante os 38 anos em que viveu na mansão, Sara construiu, demoliu e reconstruiu partes da casa inúmeras vezes. Ela parecia guiada por forças invisíveis. Trabalhadores relatavam ouvir instruções misteriosas, portas se fechando sozinhas, ferramentas desaparecendo e aparições nos corredores. Com o tempo, os próprios operários passaram a temer o local. Muitos se recusavam a trabalhar à noite. Outros desistiam depois de presenciar coisas que não conseguiam explicar. Há relato de passos ecoando por corredores vazios, vozes sussurrando nos ouvidos dos visitantes e figuras sombrias observando das janelas. Um dos fenômenos mais comentados é o chamado quarto da prisão espiritual, um cômodo de onde muitos visitantes dizem sentir uma presença opressiva, como se estivessem sendo observados por dezenas de olhos invisíveis. Quando Sara morreu, em 1922, a construção parou. Do dia para a noite, o som dos martelos cessou. Os trabalhadores largaram as ferramentas onde estavam. Alguns cômodos ficaram pela metade, como se o tempo tivesse congelado. Sara foi enterrada ao lado do marido e da filha, em um túmulo simples. Mas a mansão permaneceu, e com ela, os mistérios. Hoje, a mansão Winchester é aberta ao público como um museu. Milhares de visitantes percorrem seus corredores tortuosos todos os anos, muitos deles em busca de respostas, ou mesmo de encontros sobrenaturais. Guias turísticos relatam experiências perturbadoras. Luzes que piscam sozinhas, portas que se trancam, vozes em gravações, sombras que cruzam caminhos sem que haja ninguém por perto. Um dos cômodos mais assustadores é a Sala Azul, onde Sara realizava suas sessões espirituais. Visitantes frequentemente relatam calafrios, dores de cabeça e uma sensação indescritível de que algo os observa. Mas o mais curioso é que, mesmo após um século, a mansão continua mudando. Pequenas portas aparecem onde antes não havia nada. Janelas mudam de posição. Sons de marteladas são ouvidos no meio da noite, mesmo com o prédio vazio. É como se a construção nunca tivesse realmente parado. Como se Sara ainda estivesse lá, guiando a próxima ala da mansão em seu esforço eterno para escapar da culpa e dos mortos. Afinal, se a maldição era real, talvez ela nunca tenha terminado. A mansão Winchester não é apenas uma casa assombrada. É um monumento à paranoia, à dor e ao peso do arrependimento. Um labirinto onde passado e presente se confundem e onde cada corredor pode ser um portal para o inexplicável. Se você tiver coragem de visitar, siga as setas. E nunca, em hipótese alguma, pare de caminhar.
Sétima lenda: o farol assombrado de Saint Augustine. O farol de Saint Augustine, erguido na costa nordeste da Flórida, é um dos cartões postais mais antigos dos Estados Unidos. Com sua torre listrada em branco e preto e uma luz que corta a escuridão do Atlântico, ele guia embarcações desde o século XIX. Mas por trás da beleza desse monumento histórico, há uma sombra densa e persistente que parece se recusar a desaparecer. Segundo relatos que atravessam gerações, o farol não é apenas um guia para os navegantes. Ele é também um santuário de almas perdidas, vozes esquecidas e aparições que resistem ao tempo. Seja dia ou noite, quem visita esse lugar sente que há algo, além da arquitetura vitoriana e do som das ondas quebrando nas pedras. Algo que observa, que acompanha e que, às vezes, se manifesta. A história começa em 1871, durante a construção do atual farol, que substituiria uma estrutura mais antiga. Trabalhadores, muitos deles imigrantes, enfrentavam jornadas exaustivas e perigos constantes. Para os filhos dos operários, o farol em construção era um gigantesco parque de diversões. 3 meninas, em especial, passavam horas brincando em um pequeno vagão usado para transportar materiais dos trilhos até a praia. Era uma diversão simples, subir o trilho e deixar o carrinho deslizar até o final. Mas em uma tarde quente, a brincadeira terminou em tragédia. O mecanismo que travava o carrinho falhou, e ele deslizou com velocidade até cair no mar. 2 das meninas, as irmãs Elisa e Mary, filhas do responsável pela construção, não conseguiram escapar. Seus corpos foram encontrados pouco tempo depois, ainda vestindo os trajes encharcados da tragédia. Desde então, o farol nunca mais foi o mesmo. Guardiões noturnos começaram a relatar risadas de crianças, ecoando entre os andares vazios. Passos leves soavam nos degraus da escadaria em espiral, mesmo quando o local estava vazio. Objetos mudavam de lugar, portas se abriam sozinhas e sombras pequenas passavam correndo pelos cantos da visão. Visitantes juram sentir pequenas mãos puxando suas roupas ou cabelos. Em uma ocasião, uma guia turística trancou as portas ao final do expediente e viu, pela câmera de segurança, uma menina de vestido antigo olhando pela janela do 2º andar. Quando correu de volta para verificar, não havia ninguém, mas o ar ainda carregava o cheiro de maresia misturado com algo doce, como bala de morango. Mas não são apenas as meninas que vagam pelo farol. Relatos antigos mencionam a presença de um homem de casaco pesado e barba longa, que aparece nos corredores mais altos da torre. Acredita-se que ele seja um antigo faroleiro, Joseph Andreu, que morreu tragicamente em 1859 ao cair de uma das estruturas, enquanto pintava o farol anterior. Visitantes sentem uma presença opressiva nas escadas, como se estivessem sendo seguidos por alguém que respira pesadamente no seu cangote. Outros relatam ouvir sons de passos pesados e lentos, sempre atrás, mas nunca visíveis. Há até mesmo relatos de visitantes sendo empurrados levemente no alto da torre, como se alguém os alertasse para não se aproximar da borda. O porão do prédio também guarda seus próprios mistérios. Durante anos, foi usado como depósito de óleo para as lâmpadas do farol, um local escuro e abafado. Hoje, guias se recusam a descer sozinhos ali. Eles relatam luzes que piscam, sussurros em vozes antigas, uma sensação claustrofóbica que faz o ar parecer mais denso. Um dos episódios mais famosos aconteceu durante uma gravação noturna de um programa paranormal. A equipe filmava em silêncio quando uma risada infantil ecoou claramente no microfone. Nenhuma criança estava presente, e todos os equipamentos estavam funcionando perfeitamente. Mesmo com todos os relatos, o farol de Saint Augustine continua sendo um ponto turístico ativo. Mas há regras não escritas entre os guias locais. Nunca suba sozinho à torre após o pôr do sol. Nunca desafie os espíritos, e se ouvir alguém chamar seu nome, não responda. Porque, às vezes, o que está chamando não quer apenas ser ouvido, quer companhia, e não pretende deixar você partir tão cedo. A beleza do farol contrasta com a dor e os ecos do passado. Ele não é apenas uma estrutura de pedra e metal. É um monumento à tragédia, à perda e à persistência do que não pode ser explicado.
Se você decidir visitar, prepare-se para mais do que uma vista deslumbrante do oceano. Prepare-se para encarar a história de frente. Porque ali, nas curvas silenciosas da escadaria, entre as paredes que guardam segredos sussurrados, os fantasmas da costa ainda vigiam. E alguns estão apenas começando a contar suas histórias. Oitava lenda, Black Eyed Children. Você está dirigindo tarde da noite, sozinho, em uma estrada deserta. O rádio está desligado, os faróis iluminam apenas alguns metros à frente. A noite está estranhamente silenciosa. De repente, duas figuras aparecem à beira da estrada. Duas crianças. Você freia, assustado. Elas estão paradas, lado a lado. Um menino e uma menina, com roupas simples e antigas, daquelas que parecem ter saído de uma fotografia dos anos 70. Eles não se mexem. Você baixa o vidro e pergunta se estão bem. Eles não respondem de imediato. Então, quase em uníssono, dizem: podemos entrar no seu carro. É aí que você percebe algo errado. Os olhos não têm íris, nem pupila. São completamente pretos, como carvão, como um vazio sem fim. E naquele instante, algo dentro de você grita: vá embora. Agora, a lenda das Black Eyed Children, ou Crianças de Olhos Negros, começou a se espalhar na década de 1990, principalmente nos Estados Unidos. Mas relatos similares surgem em outras partes do mundo, e há quem diga que esses encontros são muito mais antigos do que a internet ou os fóruns de discussão. O fenômeno segue um padrão perturbador. Sempre são crianças entre 6 e 16 anos que aparecem em locais isolados ou durante a madrugada. Pedem para entrar em casas, carros, postos de gasolina. E insistem, sempre com vozes calmas e uma polidez artificial que apenas aumenta a sensação de que algo está profundamente errado. Elas dizem estar perdidas, querer ligar para os pais ou simplesmente usar o banheiro. Mas nunca, nunca entram sem permissão. E é por isso que muitos acreditam que não se trata apenas de fantasmas. Em janeiro de 1996, um jornalista chamado Brian Bethel publicou um relato que se tornaria o primeiro caso amplamente conhecido dos BEKS. Ele estava em seu carro, à noite, em frente a um cinema no Texas, quando dois garotos se aproximaram. Pediram dinheiro para assistir a um filme, mas algo na presença deles paralisou Brian. O modo como falavam, como se não pertencessem àquele tempo, e os olhos, negros como breu. Ele descreveu uma sensação quase hipnótica, como se estivesse prestes a abrir a porta sem conseguir resistir. Só que, quando olhou diretamente para os olhos das crianças, um medo primitivo tomou conta dele. Ele ligou o carro e foi embora. Mais tarde, ao contar o ocorrido, descobriu que outras pessoas haviam vivido experiências semelhantes. Ao longo dos anos, centenas de relatos começaram a surgir. Uma mulher no estado de Vermont relatou que, durante uma nevasca, duas crianças bateram a porta de sua cabana pedindo para entrar. Vestiam roupas leves demais para o frio e falavam em uníssono, como se estivessem ensaiadas. A mulher deixou que entrassem. Assim que o fez, as luzes da casa começaram a piscar. Seu marido teve uma hemorragia nasal intensa. O gato da família se escondeu e nunca mais saiu do porão. As crianças ficaram sentadas no sofá, em silêncio, até dizerem: nossos pais estão chegando. Quando saíram, uma caminhonete preta sem placas os aguardava do lado de fora. Desde então, o casal enfrentou uma série de tragédias inexplicáveis, incluindo doenças repentinas e incêndios misteriosos. Mas o que exatamente são essas entidades? As teorias são muitas, e nenhuma traz conforto. Alguns acreditam que são demônios, disfarçados de crianças, tentando acessar o mundo físico através do consentimento humano. Outros acham que são híbridos extraterrestres, frutos de experimentos genéticos, e que estudam o comportamento humano para uma finalidade ainda desconhecida. Há também quem diga que são viajantes interdimensionais, seres que habitam uma realidade paralela e ocasionalmente cruzam para a nossa, talvez por acidente, ou talvez não. Uma teoria curiosa diz que eles são predadores psíquicos, que se alimentam do medo e da energia vital daqueles que os encontram.
O padrão do pedido de permissão é o que mais intriga estudiosos e entusiastas do paranormal. Lembra lendas antigas sobre vampiros, que só podem entrar se forem convidados. Esse detalhe tem sido analisado à exaustão, porque precisam de autorização. Estaria a humanidade protegida por alguma barreira natural, e essas entidades só podem cruzá-la se alguém voluntariamente quebrar esse limite. E o que acontece com quem permite sua entrada? Os relatos são escassos, ou melhor, talvez sejam silenciados. Algumas pessoas relatam sentir efeitos mesmo sem deixar os BKS entrarem. Pesadelos recorrentes, perdas de memória, depressão súbita e até surtos psicóticos. Muitos descrevem um sentimento de ser observado por semanas após o encontro. Em fóruns especializados, há casos de indivíduos que desapareceram pouco depois de compartilhar relatos sobre as crianças. Um deles, usuário conhecido apenas como Half3NByte, publicou fotos desfocadas de duas figuras pequenas paradas diante de sua porta de vidro. Dias depois, sua conta foi deletada e ninguém mais conseguiu contato com ele. E talvez o mais assustador seja o fato de que esses encontros continuam acontecendo. São histórias de todo tipo, de crianças que batem a porta de casas isoladas no campo, de figuras paradas no canto escuro de um corredor de hotel, de aparições em estações de metrô quase vazias no meio da madrugada. Sempre com a mesma expressão vazia, sempre com os mesmos olhos negros como o abismo, e sempre pedindo para entrar. Se algum dia você estiver sozinho, seja em casa ou na estrada, e ouvir uma batida suave na porta, pense 2 vezes antes de atender. Se for uma criança, sozinha, em plena noite, sem pais por perto e com um olhar que parece sugar toda a luz ao redor, não abra. E, acima de tudo, não diga que sim. Porque uma vez convidados, eles entram e nunca mais saem. Nona lenda, lenda de Mothman. Imagine uma cidade pequena, cercada por florestas densas e um rio silencioso, mergulhada em noites geladas, nevoeiros persistentes. Esse é o cenário de Point Pleasant, na Virgínia Ocidental, onde uma das lendas urbanas mais enigmáticas e assustadoras dos Estados Unidos ganhou vida, o Mothman. Tudo começou em novembro de 1966, quando 2 casais dirigiam por uma estrada deserta nas proximidades de uma antiga fábrica de explosivos, conhecida como TNT Area. Eles viram uma criatura colossal com mais de 2 metros de altura, asas enormes como as de um morcego e olhos vermelhos brilhantes que pareciam atravessar a alma. Ela o seguiu por quilômetros, voando rente ao carro, sem esforço, mesmo quando aceleravam. O pânico foi tão grande que, ao chegarem à delegacia, os 4 estavam em estado de choque. Assim nascia uma lenda que nunca mais deixaria aquela cidade. Nos 13 meses seguintes, dezenas de pessoas relataram ter visto a mesma criatura. Os encontros sempre tinham o mesmo padrão. O Mothman aparecia subitamente, quase sempre à noite, em áreas remotas, observando silenciosamente ou seguindo carros em alta velocidade. Alguns relatos incluem sons agudos e inumanos vindos da criatura, descritos como um grito metálico ou um zumbido capaz de causar náuseas. A população entrou em paranoia. As autoridades não conseguiam explicar os avistamentos. Alguns diziam que era um animal mutante, nascido da contaminação da fábrica abandonada. Outros afirmavam que era um experimento militar que escapou. Mas, para muitos, o Mothman não era um ser físico, e sim presságio. A lenda tomou um rumo ainda mais sombrio em 15 de dezembro de 1967, quando a principal ponte da cidade, a Silver Bridge, desabou de forma repentina, matando 46 pessoas. Dias antes da tragédia, o número de avistamentos do Mothman havia disparado. Moradores diziam vê-lo parado sobre a ponte, observando o rio ou sobrevoando o local nas madrugadas. Após o colapso, ele desapareceu completamente. Nenhum outro relato surgiu nos meses seguintes. Para muitos, o Mothman era o aviso de que algo horrível estava para acontecer. Não a causa, mas o arauto da desgraça iminente. E foi nesse ponto que a criatura deixou de ser apenas uma figura assustadora e se transformou em um símbolo de tragédia. Com o passar das décadas, o Mothman ganhou fama internacional. Surgiram livros, filmes,
documentários e até uma estátua de aço no centro de Ponte Plaza, com asas abertas e olhos vermelhos de vidro. A cidade abraçou a criatura como parte de sua identidade, realizando anualmente o Mothman Festival, que atrai milhares de curiosos e pesquisadores. Mas, por trás do folclore turístico, há algo mais sinistro. Especialistas em fenômenos paranormais apontam padrões semelhantes em outros lugares do mundo, aparições de figuras aladas de olhos vermelhos antes de grandes catástrofes. Em Chernobyl, antes do desastre nuclear, trabalhadores relataram ver homem-pássaro nos arredores da usina. Em Nova York, alguns dizem ter visto uma criatura semelhante nos dias que antecederam o 11 de setembro. Coincidência? Talvez. Mas, se não for, as teorias se multiplicam. Alguns acreditam que o Mothman é uma entidade interdimensional, um ser que atravessa realidades e aparece apenas em momentos de ruptura, como se a própria estrutura do tempo e do espaço se deformasse com a tragédia. Outros o veem como um anjo caído, uma figura ligada ao luto coletivo. Há ainda quem defenda que ele é um guardião involuntário, forçado a assistir às tragédias, incapaz de impedir o que está por vir, mas tentando alertar os humanos do que se aproxima, ainda que, por sua aparência aterradora, seu aviso seja mal interpretado. Em anos mais recentes, avistamentos semelhantes foram registrados em Chicago, entre 2017 e 2020. Centenas de pessoas afirmam ter visto uma figura alada nas redondezas do aeroporto O'Hare e em parques durante a noite. Os relatos são quase idênticos ao de Ponte Plaza: olhos vermelhos, voo silencioso, sensação de estar sendo observado. Nenhuma tragédia específica se seguiu, mas o padrão perturbador reacendeu o medo de que a entidade tenha retornado ou de que ela nunca tenha ido embora. Hoje, a lenda do Mothman permanece viva, cercada de mistério e especulação. Uma história que vai além de um monstro assustador. É um símbolo de como o desconhecido pode se infiltrar no nosso cotidiano, trazendo consigo avisos que não entendemos ou que escolhemos ignorar. Então, se algum dia você estiver dirigindo por uma estrada isolada e vir uma sombra alada pairando no céu, não tente entender, não tente seguir, apenas vá embora. Porque se os olhos vermelhos do Mothman estão te observando, algo terrível pode estar prestes a acontecer. 10ª lenda, Slender Man. Era para ser apenas uma imagem em um fórum de edição digital. Algo feito para assustar por diversão, um desafio criativo entre internautas que queriam ver quem conseguiria montar a montagem mais arrepiante. Mas ninguém poderia prever o que aconteceria depois da primeira aparição do Slender Man alto, anormalmente esguio, sem rosto, vestindo um terno preto e com braços tão longos que pareciam serpentes. A figura apareceu pela primeira vez em 2009, no Fórum Something Awful, e rapidamente ultrapassou a barreira do virtual. Ganhou força, personalidade e presença. Em poucos meses, pessoas começaram a relatar experiências que iam muito além da tela. Avistamentos, pesadelos, sensações de perseguição. O Slender Man havia deixado de ser uma simples montagem digital e se tornado uma entidade. Disse que ele vive nas florestas, em locais afastados, onde o silêncio é cortado apenas pelo som das folhas balançando. Seus braços se estendem de forma grotesca, dobrando-se como galhos retorcidos, capazes de envolver uma criança inteira em um único movimento. Seu rosto é uma máscara lisa, sem olhos, sem boca, sem expressão. E mesmo assim, é impossível não sentir que ele te observa. Muitos relatos descrevem uma sensação quase magnética, como se a presença dele drenasse a energia ao redor. Ele não corre, não grita, não persegue da maneira tradicional. Ele simplesmente está lá. E isso é o suficiente para enlouquecer qualquer um. A lenda ganhou contornos ainda mais sombrios com o passar dos anos. Slender Man se tornou um mito moderno, incorporando elementos clássicos do folclore, como a criatura que se alimenta do medo, que manipula a mente, que atrai os vulneráveis. Crianças e adolescentes são suas principais vítimas. Acredita-se que ele consegue se comunicar por meio de sonhos, levando suas presas a um estado de obsessão. Algumas histórias falam de um caderno deixado no quarto, repleto de desenhos dele, de figuras com braços compridos e mensagens como "Don't look",
Always Watching, Kent Han. Outras relatam desaparecimentos inexplicáveis, especialmente em áreas florestais. Para os pais, eram apenas fugas, mas os amigos sabiam a verdade. A vítima estava vendo Slender Man. O ponto mais aterrador dessa lenda moderna veio em 2014, quando duas meninas de 12 anos, em Wisconsin, esfaquearam uma colega e a deixaram para morrer. Quando foram presas, disseram à polícia que haviam feito isso para agradar o Slender Man, que queriam provar lealdade a ele, tornar-se suas servas. O crime chocou o mundo e colocou o Slender Man no centro de um debate global. Até que ponto uma história pode sair do controle? As autoridades classificaram o incidente como um caso de transtorno psicológico, influenciado pela cultura da internet. Mas para muitos, aquilo era confirmação de que a entidade realmente havia se enraizado no imaginário coletivo, ou até mais do que isso. O Slender Man evoluiu. Já não é mais apenas uma figura das creepypastas. Ele é citado em fóruns de ocultismo, em relatos de aparições paranormais e até em terapias, onde pessoas juram estar sendo perseguidas por algo alto, sem rosto e de terno. Alguns especialistas comparam a um Tulpa, uma entidade criada pela concentração coletiva de pensamentos. Quanto mais pessoas acreditam nele, mais forte ele se torna, mais real. Essa teoria não é nova. Culturas antigas acreditavam que deuses e demônios podiam nascer da fé ou do medo. O Slender Man seria a encarnação moderna dessa ideia. Uma criatura criada por nós mesmos, alimentada por nossos medos digitais. E se ele for real? E se ele não estiver só em florestas distantes, mas também entre nós, nos becos escuros, nos corredores das escolas, nas sombras dos nossos quartos? A sensação de estar sendo observado à noite, mesmo sozinho. A vontade súbita de desenhar figuras estranhas sem saber por quê. Os pesadelos recorrentes com uma figura alta, silenciosa, parada no meio do mato. Tudo isso são sinais. Sinais de que o Slender Man está te marcando. Porque ele não aparece de uma vez só. Ele entra na sua vida aos poucos. Um desenho, uma sombra, um vulto parado à distância. E quando você percebe, já é tarde demais. O mais assustador sobre essa entidade é que ela não precisa fazer nada. Sua simples presença já é destruidora. Casos de alucinações, distúrbios de sono, paranoia e até suicídios foram ligados à obsessão pelo Slender Man. E diferente de outras lendas que têm fim, que desaparecem com o tempo ou com a luz do dia, ele permanece. Se esconde nos lugares onde ninguém olha. Ele é um reflexo do nosso tempo, do nosso medo do desconhecido, do que não podemos controlar. Ele é o fantasma da era digital. Então, se algum dia você estiver caminhando por um parque e sentir que algo está te observando, não olhe para trás. Se ouvir passos atrás de você, mas não encontrar ninguém, não pare. E se acordar no meio da noite com a sensação de que alguém está parado no canto escuro do seu quarto, talvez seja ele. Porque o Slender Man não precisa tocar em você para te possuir. Ele precisa apenas ser lembrado. E agora que você ouviu essa história, ele já está mais perto do que nunca. 11ª lenda, Ponte do Diabo da Carolina do Norte. No coração da Carolina do Norte, entre árvores antigas e estradas esquecidas pelo tempo, existe uma ponte de pedra tão cercada por lendas e tragédias que ganhou um nome assustadoramente apropriado, Ponte do Diabo. Ela atravessa um pequeno riacho na região de Lincoln County, embora sua aparência seja simples. Pedras rústicas cobertas por musgo, com uma curvatura estreita que mal dá para passar um carro. Seu passado carrega o peso de séculos de histórias perturbadoras. Moradores antigos evitam passar por ela à noite. Crianças são proibidas de se aproximar. E para muitos, essa ponte é mais do que um ponto geográfico. É um portal para o inferno, uma fenda entre o nosso mundo e algo muito mais sombrio. A lenda mais antiga remonta ao século XIX, quando os primeiros colonizadores começaram a se instalar na região. Disse que um fazendeiro desesperado, à beira da falência, caminhou até a ponte uma noite de tempestade, implorando por ajuda a qualquer força que pudesse ouvi-lo. No meio da escuridão, uma figura apareceu. Um homem alto, de chapéu e olhos vermelhos como brasa. Eles conversaram por horas.
Quando o sol nasceu, o fazendeiro voltou para casa e milagrosamente sua sorte mudou. Suas plantações prosperaram, seus negócios se expandiram e sua riqueza cresceu mais do que ele jamais imaginou. Mas havia um preço. Quando seu filho mais novo completou 13 anos, ele desapareceu misteriosamente. Seu boné foi encontrado na beira do riacho, exatamente abaixo da ponte. Desde então, moradores dizem que pactos como esse se repetiram e que o diabo ainda aparece para quem ousa invocá-lo naquele local. Mas as histórias não param por aí. Algumas pessoas relatam que, ao passar pela ponte à noite, o ar se torna mais denso, como se estivesse cheio de eletricidade. Os sons do bosque somem, substituídos por um silêncio absoluto. Outros dizem que viram figuras humanas nas sombras, crianças com olhos vazios, mulheres de branco chorando e até animais com feições humanas que observam, imóveis, da beira da mata. Um dos relatos mais conhecidos é o de um casal que tentou tirar uma foto da ponte durante uma madrugada. Quando revelaram o filme, havia uma figura ao fundo que nenhum dos dois lembrava de ter visto, uma silhueta escura, parada no centro da ponte, encarando diretamente a câmera, mesmo que ninguém estivesse lá no momento do clique. Entre os jovens da região, existe uma espécie de desafio não oficial: passar pela ponte à meia-noite, sozinho, e esperar em silêncio por 7 minutos. Quem aguenta, ganha respeito, mas há quem diga que ninguém sobrevive a essa espera sem enlouquecer. Alguns afirmam que durante esse tempo, a ponte começa a mudar. Os arredores se tornam mais escuros do que deveriam, o tempo desacelera, e sussurros surgem do riacho. Vozes que te chamam pelo nome, que prometem segredos, que oferecem exatamente o que você mais deseja. Mas aceitar qualquer oferta tem um preço, e quase sempre, esse preço é pago em dor. O nome Ponte do Diabo não é exclusivo dessa localidade. Diversas estruturas ao redor do mundo carregam o mesmo apelido, geralmente por estarem ligadas a pactos, lendas macabras ou desaparecimentos misteriosos. Mas o caso da Carolina do Norte tem algo de único, algo que vai além da superstição. Por quê? Ao longo dos anos, houve registros reais de pessoas desaparecidas no entorno da ponte. Viajantes, jovens locais, até mesmo investigadores curiosos. Em 1975, 2 estudantes universitários acamparam próximo ao local, fazendo anotações para um trabalho sobre folclore regional. Foram vistos pela última vez entrando no bosque. Seus equipamentos foram encontrados dias depois, abandonados à beira da ponte. Ninguém jamais os viu novamente. Pesquisadores paranormais visitaram o local em várias ocasiões. Relataram falhas em equipamentos eletrônicos, bússolas girando descontroladamente e uma sensação constante de estar sendo observado. Uma médium que visitou a ponte em 1998 desmaiou ao atravessá-la, dizendo depois que havia algo preso entre os mundos, uma presença antiga, faminta e cruel. Para ela, a ponte não foi construída sobre um simples riacho, mas sobre uma fenda energética, um ponto de conexão entre dimensões, onde entidades sombrias se aproveitam da fragilidade humana para cruzar e se alimentar de sofrimento. E talvez seja isso que torna a ponte do diabo tão temida. Ela não grita, não se move, não persegue. Ela apenas está ali, esperando. A verdadeira armadilha é o que você carrega dentro de si, suas vontades, suas fraquezas, seus pecados. Dizem que se você pisar na ponte com o coração pesado, ela vai sentir, vai ouvir seus desejos mais íntimos e então te oferecer uma saída, uma solução. Mas tudo tem um custo, e o preço pago ali, dizem, ecoa por toda a eternidade. Hoje, a ponte ainda está de pé, esquecida por rotas modernas, mas viva nas histórias de quem mora por perto. À noite, os moradores trancam as portas e evitam olhar para a floresta. Alguns dizem que ainda veem vultos caminhando por ali. Outros escutam passos sobre as pedras, mesmo quando ninguém deveria estar atravessando. E os mais antigos garantem: se você ouvir uma voz sussurrando seu nome na escuridão, não responda, não olhe, não pare, apenas corra. Porque naquela ponte, o diabo não apenas fez um pacto, ele deixou uma parte de si. E essa parte continua esperando. Por você.
12ª lenda, o cemitério de Bachelor's Grove. Escondido entre as florestas densas da região de Midlothian, nos arredores de Chicago, o cemitério de Bachelor's Grove repousa como um fragmento esquecido do passado, um campo silencioso de lápides irregulares e musgo crescido, onde o tempo parece ter parado. Fundado no século XIX por colonos alemães, o local foi originalmente um pequeno cemitério rural, com enterros humildes de fazendeiros e suas famílias. Mas ao longo das décadas, a tranquilidade deu lugar ao abandono, e o abandono se transformou em algo muito mais sombrio. Hoje, Bachelor Grove não é apenas conhecido como um cemitério velho, é considerado um dos lugares mais assombrados dos Estados Unidos. E quem ousa cruzar seus portões enferrujados raramente sai de lá sem levar uma marca invisível, como se algo tivesse ficado observando, esperando, sussurrando entre os túmulos. O que assombra esse lugar não é uma única presença. Não é uma história com começo, meio e fim. É um emaranhado de acontecimentos inexplicáveis que se acumulam como camadas de pó e tempo, aparições, luzes flutuantes, mudanças bruscas de temperatura, vozes ao vento e uma sensação opressiva que aperta o peito. Visitantes relatam ver uma mulher de branco vagando entre as lápides, com um semblante triste e os olhos fixos no nada, como se procurasse alguém. Outros já testemunharam a figura de um homem com roupas de época, apoiado em uma árvore, observando com intensidade, mas desaparecendo quando se tenta chegar perto. Mas entre todas essas manifestações, existe uma lenda que se destaca e se repete com assustadora frequência: o cavalo fantasma e seu cocheiro. Essa história é contada há mais de 100 anos. Dizem que em uma tarde de verão, um fazendeiro local atravessava a floresta com uma carroça puxada por seu cavalo, carregando ferramentas e madeira. Ao tentar atravessar o pequeno lago ao lado do cemitério, o cavalo se assustou, empinou e a carroça tombou. O homem se afogou, preso sob a carga pesada. Desde então, há relatos de um cavalo branco surgindo subitamente na névoa, correndo em disparadas sem direção, acompanhado do som de rodas de carroça. O barulho ecoa por alguns segundos, se depois silencia de forma abrupta. Muitos afirmam que a aparição acontece exatamente quando alguém se aproxima do lago, como se o espírito do cocheiro ainda tentasse fugir de sua morte. Mas o mistério de Bachelor's Grove não se limita ao mundo espiritual. Há também um histórico sombrio de atividades criminosas associadas ao local. Durante os anos 1920 e 1930, época da lei seca nos Estados Unidos, o cemitério e seus arredores serviram como local de encontro para gangsters de Chicago. Alguns dizem que Al Capone em pessoa teria usado o lago para se livrar de corpos indesejados. De fato, mergulhadores já encontraram restos humanos submersos, evidências de que o lugar foi usado como cova clandestina. Isso adiciona uma camada ainda mais pesada à atmosfera já carregada do local, misturando o sobrenatural com o macabro mundo do crime real. Os fenômenos paranormais registrados ali são abundantes e documentados. Um dos casos mais famosos foi a foto tirada em 1991 por uma equipe de investigadores paranormais. Na imagem, vemos claramente uma figura feminina sentada sobre uma lápide, vestida de branco, com traços translúcidos e um olhar vago. A foto foi analisada por especialistas e nunca foi comprovada como fraude. Desde então, ela se tornou uma das imagens mais icônicas do folclore paranormal americano. Além disso, equipamentos de gravação costumam falhar misteriosamente na área. Baterias descarregam do nada, microfones captam ruídos estranhos e gravadores registram vozes que não estavam presentes durante as entrevistas. Alguns caçadores de fantasmas relataram ouvir seus nomes sendo sussurrados ao pé do ouvido, mesmo estando completamente sozinhos. O cemitério, embora de acesso teoricamente restrito, continua atraindo curiosos, caçadores de fantasmas e até satanistas, que teriam realizado rituais no local durante as décadas de 1970 e 1980. Marcas de fogo, símbolos estranhos e restos de velas ainda são encontrados entre as lápides tombadas. Há quem acredite que esses rituais abriram algo que deveria ter permanecido selado, que perturbaram o solo sagrado e, com isso, despertaram não apenas os espíritos dos mortos, mas algo ainda mais antigo,
uma entidade que não pertence a este mundo. Outro fenômeno intrigante é o do lago desaparecido. Pessoas que caminham pela floresta relatam ver uma lagoa onde ela não deveria existir. Quando se aproximam, a água simplesmente desaparece. Em outros casos, visitantes alegam ter sido transportados momentaneamente para outro tempo, vendo o cemitério como era há 100 anos, com lápides intactas, pessoas vestidas com roupas do século XIX. É como se o espaço ali estivesse quebrado, permitindo breves vislumbres de realidades paralelas ou memórias do próprio solo. Atualmente, as autoridades locais tentam desencorajar visitas ao cemitério, principalmente à noite. Mas isso só aumenta sua fama entre os amantes do sobrenatural. E quanto mais pessoas o visitam, mais histórias surgem, cada uma adicionando mais tijolos a esse muro de mistérios. O que é certo é que Bachelor's Grove não é apenas um cemitério abandonado. Ele é um registro vivo de tragédias, um santuário do inexplicável e talvez uma fenda entre mundos. Se você tiver coragem de visitá-lo, leve uma lanterna, um gravador e nervos de aço. Mas lembre-se, não ande sozinho. E se, em algum momento, o vento parar de soprar, os grilos se calarem e você ouvir passos atrás de você, não olhe para trás. Porque em Bachelor's Grove, os mortos não descansam. Eles apenas esperam. 13ª lenda, a floresta de Massachusetts. No coração da Nova Inglaterra, cercada por cidades históricas e estradas antigas, existe uma área de floresta densa que carrega um nome quase poético, o Triângulo de Bridgewater. Localizado em Massachusetts, esse triângulo imaginário liga as cidades de Abington, Freetown e Rehoboth. Mas não se engane pelo nome bonito ou pelas paisagens de cartão postal. Quem entra nessa floresta esperando tranquilidade se depara com algo muito diferente. O que se conta sobre essa região é suficiente para fazer até os mais céticos pensarem 2 vezes antes de colocar os pés ali. A floresta de Massachusetts, especialmente dentro do Triângulo de Bridgewater, é palco de uma sucessão de eventos inexplicáveis, fenômenos paranormais e aparições que desafiam qualquer lógica, e quanto mais se investiga, mais profunda parece ser a escuridão que esconde seus segredos. Os indígenas da tribo Wampanoag já consideravam a área sagrada muito antes da chegada dos colonizadores europeus. Eles falavam de espíritos que habitavam a floresta, de zonas proibidas onde nem mesmo os mais corajosos guerreiros se aventuravam. Diziam que a terra ali era escolhida pelos deuses, mas nunca explicavam se isso era uma bênção ou uma maldição. Quando os colonos chegaram, construíram suas cidades nos arredores e começaram a explorar a floresta. Foi aí que as histórias começaram. Animais desapareciam. Pessoas se perdiam sem deixar rastros. Alguns voltavam dias depois, desorientados, com os olhos vidrados e a mente quebrada, como se tivessem enfrentado algo impossível de descrever. Outros nunca mais foram encontrados. Nas décadas seguintes, a floresta foi palco de avistamentos de criaturas bizarras. O mais famoso deles é o chamado Homem-Pássaro, uma figura de mais de 2 metros de altura, com asas gigantescas e olhos vermelhos que brilham no escuro. Ele teria sido avistado sobrevoando a área de Ocomock Swamp, um pântano localizado bem no centro do Triângulo de Bridgewater. Algumas testemunhas dizem que ele se parece com um pterodátilo, outros afirmam que lembra o Mothman da Virgínia Ocidental. Mas o que todas as versões têm em comum é o medo. Um medo primitivo, instintivo, que paralisa. E esse não é o único ser descrito na floresta. Também há relatos de grandes gatos negros, maiores que pumas, com olhos brilhantes e comportamento agressivo. Autoridades nunca conseguiram confirmar a existência desses animais, mas os relatos continuam surgindo ano após ano. Mas não são apenas criaturas monstruosas que habitam esse lugar. Objetos voadores não identificados também são frequentemente relatados na região. Desde os anos 1960, moradores e visitantes falam de luzes misteriosas que pairam sobre as árvores, fazem movimentos impossíveis e desaparecem sem deixar rastros. Em 1979, um policial aposentado afirmou ter presenciado um objeto metálico em forma de disco flutuando sobre o pântano. Ele descreveu a cena com riqueza de detalhes,
e até hoje mantém seu relato mesmo sob ceticismo. Pesquisadores de fenômenos paranormais consideram o Triângulo de Bridgewater um verdadeiro hotspot de avistamentos de OVNIs, comparável até mesmo à Área 51. A floresta de Freetown, dentro do Triângulo, é talvez o ponto mais sombrio da região. Conhecida por ser cenário de crimes brutais, mutilações de animais e até rituais satânicos, a floresta é evitada até por caçadores experientes. Nos anos 1980, a polícia encontrou evidências de cultos ativos, com altares improvisados, símbolos desenhados com sangue e carcaças de animais dispostos de forma ritualística. Alguns moradores acreditam que esses cultos despertaram ou invocaram algo na floresta, uma entidade antiga, talvez ligada aos mesmos espíritos que os Wampanoag temiam. O fato é que, desde então, os eventos estranhos se intensificaram. Uma das histórias mais arrepiantes é a da trilha que desaparece. Pessoas relatam estar caminhando por uma trilha marcada e, de repente, a trilha simplesmente some. Não há sinal de onde ela começou, nem de onde deveria terminar. Em segundos, a floresta se torna um labirinto. A bússola gira descontroladamente, os celulares perdem sinal e o som do vento desaparece. Em alguns casos, esses visitantes dizem ouvir vozes chamando seus nomes ou sentirem mãos invisíveis puxando suas roupas. Alguns afirmam ter perdido horas, ou até dias, sem saber o que aconteceu nesse tempo. Quando voltam, estão exaustos, sujos, com marcas de arranhões, mas sem nenhuma lembrança concreta do que enfrentaram. Também há uma lenda sobre uma cabana que aparece e desaparece. Segundo relatos, durante certas noites, uma pequena construção de madeira surge entre as árvores, iluminada por uma luz suave vinda de dentro. Aqueles que se aproximam afirmam ouvir risadas infantis ou choros abafados. Mas ao cruzar a porta, tudo escurece e eles acordam horas depois do lado de fora, sem lembrança do que viram ou fizeram lá dentro. A cabana, claro, desaparece sem deixar vestígios. Mesmo com todos esses relatos, ou talvez por causa deles, a floresta continua sendo um destino cobiçado por caçadores de fantasmas, curiosos e pesquisadores do paranormal. Alguns conseguem sair de lá apenas com histórias, outros com traumas, e há aqueles que nunca mais são vistos. A polícia local continua registrando desaparecimentos e testemunhos de experiências inexplicáveis, mas evita se pronunciar publicamente sobre os eventos. Seja por forças sobrenaturais, fenômenos naturais ainda não compreendidos ou simplesmente o peso das histórias acumuladas ao longo de séculos, o fato é que a floresta de Massachusetts, dentro do Triângulo de Bridgewater, exerce um fascínio sombrio sobre quem a conhece, como se ela própria tivesse consciência, como se observasse, como se esperasse. Se você decidir se aventurar por entre as árvores altas e o silêncio sufocante da floresta, lembre-se, leve uma trilha marcada. Avise alguém. E se encontrar uma cabana no meio da noite, iluminada por dentro, com risadas infantis ao fundo, não entre. Porque nessa floresta, o que te observa nem sempre é humano. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. De verdade. O tempo é o bem mais precioso que a gente tem. E saber que você escolheu passar esses minutos ouvindo uma das nossas histórias significa muito para mim e para todo o time do Contos Noturnos. Cada like, cada comentário, cada nova inscrição é um passo que ajuda esse canal a crescer e continuar trazendo mais histórias de arrepiar, baseadas em lendas, relatos e mistérios que moram no imaginário e nas sombras. Se você gostou, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Isso ajuda mais do que você imagina. E se quiser apoiar ainda mais, compartilhe esse vídeo com alguém que também curte uma boa história de terror. Aqui no Contos Noturnos, sempre tem um novo relato te esperando. E lembre-se, nem todo silêncio é paz. Às vezes, é só o início de algo estranho se aproximando. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá, e durma bem, se puder.